Temos uma leitura mais longa no capítulo 9 de João, do versículo 13 ao 34. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: Pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: Que é profeta. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse, então, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? E eles responderam e disseram-lhes: Sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu-lhe, pois, e disse: Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo sido cego, agora eu vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse, e não ouviste? Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas nós sabemos, não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabais de onde ele é e que me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Temos uma história muito interessante aqui. E é um diálogo entre o homem que foi curado por Jesus e os religiosos da época. Ele foi levado, não, ele não foi. Ele não foi por vontade própria. Ele foi levado aos fariseus. Porque quando havia coisas assim miraculosas, eram levados aos sacerdotes. Havia essa prática para que fossem examinados. E ali começa um interrogatório. E nesse interrogatório nós temos duas direções, dois tipos de cegueira, e dois direcionamentos aqui. A cegueira física e a cegueira espiritual. A cegueira física é resolvida pelo Senhor ali na hora, porque o homem creu e obedeceu e recebeu a sua bênção de ver, de enxergar. E nele acontece não só a abertura dos olhos físicos, mas também a abertura no seu coração dos olhos espirituais, porque ele passa a enxergar. Nesses dois caminhos, desses dois tipos de cegueira, e nós estamos chamando de caminhos, porque há uma jornada aqui. Há uma jornada de fé neste homem que foi cego, sempre crescente, e há uma jornada decrescente entre os religiosos da época.
E nós podemos observar claramente aqui. Ele está sendo, o ex-cego está sendo investigado. E a primeira pergunta é saber como, qual foi o método que foi usado. Como é que ele foi cego e agora vê? E para ele é muito simples. Ele me passou lama nos olhos, eu me lavei e agora vejo. Então é muito simples. E esse ir lavar-se lá no tanque de Siloé é um símbolo também da purificação espiritual. E aqui nós podemos ver a incredulidade. Como é que ela vai crescendo, crescendo, crescendo? Começa com uma crítica, o interrogatório são baseados em crítica, em desconfiança, em descrença e numa profunda incredulidade. Porque primeiro eles querem saber o como, depois eles olham para o cego e dizem: você nunca era cego, não. Você nunca foi cego. Chama os pais. Chamaram os pais. E a pergunta que é feita aos pais já traz embutida a incredulidade, porque diz assim: esse é filho, é o vosso filho, que vocês dizem que era cego. Então é uma pergunta que já conduz à incredulidade. E os pais não assumem a responsabilidade. Eles passam a responsabilidade para o filho, porque eles temiam, havia medo, eles temiam. E eles dizem: nós sabemos que é nosso filho. Sim, é nosso filho. Foi cego, nós sabemos. Mas realmente não sabemos nem quem curou, nem quem foi, nem como. Então eles não se responsabilizam. Pergunta para ele. Ele tem idade. Então pergunta para ele. E aí a pergunta volta-se novamente para o ex-cego. E é aí que nós vamos encontrar as grandes lições que esse homem dá aos religiosos da época. Então eles voltam a perguntar, e nessa outra pergunta assim, ele diz: dá glória a Deus. Quer dizer, a glória não é dele, não é de Jesus, a glória é de Deus. Só que Jesus é Deus. E eles não suportavam aceitar isso, não conseguiam aceitar isso. E aí diz: dá glória a Deus, ele é pecador. Então há uma argumentação para desacreditar a Jesus. Mas como é que a pessoa vai desacreditar? Ora, o cego, ele estava vendo. Para ele, não tinha como haver descrédito. É perguntado para ele: quem que você diz que ele é? Ele é profeta. É a resposta. Porque ele experimentou. Não é uma fé teórica, é uma fé experimental. Ele experimentou da glória de Deus em Cristo Jesus. Ele não poderia afirmar outra coisa. E o interrogatório vai dizendo para ele, então, ele abriu os olhos. Diga de novo, como foi que ele abriu os olhos? E aí é onde entra uma lição que este ex-cego dá aos religiosos, porque ele toma a argumentação dos religiosos e traz uma argumentação muito mais forte, muito mais coerente. E aí chega a ser sarcástico, porque diz assim: eu já falei, vocês não ouviram? Já falei. Não querem ouvir? E o verbo que ele usa aqui, quereis então ser discípulos dele? Olha que pergunta, é uma pergunta assim provocativa, provocativa. Então o ânimo se acirrou, aumentou, a tensão ficou assim ao máximo. E eles disseram: seja você discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés, porque eles não queriam crer mesmo. Então o homem responde. É aí onde está a maravilha. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês são religiosos, são conhecedores da lei e não sabem de onde ele vem? Aquele que tem poder para dar vista a um cego de nascença. Vocês não sabem? Isso é maravilhoso. Então é uma resposta também provocativa. Isso é maravilhoso.
que vocês não sabem onde ele vem e que agora eu vejo. E meus olhos foram abertos por ele. E ele então diz: nós sabemos, nós todos, olha, incluiu eles, que Deus não ouve a pecadores. Portanto, o ex-cego, o homem que foi curado, ele desmancha o argumento que foi dado contra Jesus. Quando ele dá essa resposta, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se a pessoa é temente a Deus, a este Deus ouve. E ele diz: não é possível. Desde o princípio do mundo, ninguém nunca ouviu falar de alguém que tenha curado um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, ele não podia fazer nada. Então chega assim ao clímax. Há muita coragem, há muita ousadia neste homem, porque ele tem uma fé experimentada, uma fé que provou, e ele destaca com estas respostas a incredulidade dos religiosos. Há uma percepção espiritual neste cego que os outros não tinham. Então, ele é expulso da sinagoga. A fé, ela precisa ser prática e não teórica.